O que determina a capacidade do organismo de gerar potência mecânica? O que está por trás dessa habilidade? O que será que talvez esses ciclistas de nível mundial podem ter de diferente em relação ao organismo dos mortais aqui, que nunca chegarão a esse nível de competitividade internacional? Bom, aqui eu cito, então, para discutir isso, um artigo de 2008, de revisão, onde um importante autor dessa área compila informações a respeito do que está por trás da capacidade de gerar potência ou velocidade. Isso vale tanto para corrida, para ciclismo, vale para modalidades cíclicas que envolvem grande massa muscular. Então, vou tentar decompor a performance do indivíduo em função dos seus determinantes fisiológicos. Então, primeiramente, eu vou me ater a essa linha. Nós temos a capacidade aeróbia, né, a capacidade do indivíduo consumir oxigênio, né, sendo importante. Outro determinante pode ser a capacidade anaeróbia, mesmo nesses esforços de longa duração, que a gente viu que eles podem ser intermitentes. No mountain bike vai ter momentos de elevada geração de potência, no ciclismo a mesma coisa, o sprint final, onde vai ter uma contribuição anaeróbia importante. Então, a depender da distribuição de potência, que é o que o autor coloca aqui, onde eu estou passando o ponteiro do mouse, a gente pode ter uma contribuição anaeróbia importante e isso impactar na performance do indivíduo. Quando não, se não tiver momentos de elevada geração de potência, pode ser que isso tenha menos importância, obviamente a potência aeróbia continua sempre sendo determinante quando o exercício é prolongado, dura mais que alguns minutos, né? Isso representa, esses dois, a capacidade do organismo produzir energia interna, que a gente chamaria aqui de energia metabólica. Então, aqui é o componente metabólico da performance. Isso é muito determinante do rendimento do indivíduo, da capacidade dele gerar potência. Outra coisa de extrema importância é o que está aqui. Por isso que está uma coisa multiplicando a outra. Aqui um se soma ao outro e multiplica esse outro fator determinante da performance, que é a eficiência mecânica. Eficiência mecânica bruta, que os autores colocam aqui. Gross significa bruta em inglês. Então, a eficiência mecânica é importante. Creio eu que nesse ciclo de palestras, como eu conheço quem veio, né, essas variáveis que eu estou citando aqui foram abordadas e discutidas extensamente. A eficiência mecânica é a medida do quanto que essa energia metabólica é convertida em potência mecânica liberada para o ambiente, no caso, liberada na bicicleta. Isso é muito importante. É um dos determinantes da performance. Quanto maior a eficiência, obviamente, maior vai ser a potência gerada. E agora a gente começa a examinar outras características do organismo que estão por trás disso, dessa capacidade de consumir oxigênio, a capacidade de ter uma maior contribuição anaeróbia e até mesmo que pode gerar uma maior ou menor eficiência mecânica. E aí a gente vai olhar para essas linhas abaixo, e para o que está aqui no meio também, né? Então vamos lá para o que é mais simples primeiro. Essa capacidade anaeróbia, essa performance anaeróbia, pode ser determinada, por exemplo, pela capacidade tamponante muscular. É um dos determinantes. A eficiência mecânica, pelos tipos de fibra. Fibras do tipo 1 são mais eficientes que fibras musculares do tipo 2. Portanto, isso é diferente entre indivíduos e provavelmente os indivíduos. Provavelmente não, isso já foi determinado. Aqueles que têm mais percentual de fibra do tipo 1 vai ter uma maior eficiência mecânica. E aí, por isso, ele pode gerar mais potência também. Há também alguns determinantes antropométricos e anatômicos dessa eficiência. Isso não tem como a gente mudar, basicamente. Se é a anatomia aí que está determinando isso, a gente não vai ter como alterar. Nem isso. Esse percentual de fibra do tipo 1 também não é alterável. Porém, essa eficiência mecânica pode sim ser um pouco alterada,
Eventualmente, ela pode ser treinada. Vou discutir isso daqui a pouco. Mas lembrem aqui dos seus determinantes, principalmente o tipo de fibra e a antropometria ou anatomia. Essa performance aeróbica, essa capacidade de utilizar o oxigênio para suprir o metabolismo aeróbio, isso embute nisso, dentro dessa habilidade do organismo, né, dessa aptidão do organismo. Uma variável que vocês certamente já ouviram falar, eu mencionei aqui, os que me antecederam no ciclo de palestra também já certamente falaram, que é o limiar de lactato. Em que consumo de oxigênio ocorre o limiar de lactato? Ou pode também, a gente pode dizer, em que potência ocorre esse limiar de lactato? Isso importa, porque basicamente o indivíduo tem um consumo de oxigênio alto, né? Eventualmente, desculpa, o indivíduo tem um consumo máximo de oxigênio alto, que significa um VO2 máximo muito alto, só que ele não consegue usar uma fração elevada desse VO2 máximo por muito tempo, o que a gente chama de capacidade aeróbia. Ele tem uma potência aeróbia alta, mas não tem uma capacidade aeróbia tão alta, ou seja, se ele tenta usar 80% do máximo, ele tolera isso por pouco tempo. Eu vou dar um exemplo no próximo slide. O que está por trás de ter um elevado limiar de lactato e um elevado consumo máximo de oxigênio? Duas coisas que importam para a performance do indivíduo. Várias coisas que aparecem aqui. Por exemplo, a capilarização do músculo, a densidade capilar, quantos vasos, microvasos sanguíneos tem ao redor de cada fibra muscular, o volume de ejeção do coração, a frequência cardíaca máxima, porque esses dois determinam o débito cardíaco, que é o quanto o coração consegue ejetar de sangue a cada minuto, o conteúdo de hemoglobina no sangue, porque isso vai determinar a capacidade do sangue carregar oxigênio para a periferia, e também vai ser importante, determinante dessas variáveis aeróbias, o quanto de enzimas aeróbias a gente tem no músculo esquelético, que está a consumir o oxigênio. Então, quanto tem de enzimas mitocondriais, entre outras, isso é importante também, né? São características periféricas do músculo esquelético que vão determinar tanto o consumo máximo de oxigênio, determinar, porém, não limitar o consumo máximo de oxigênio, e também determinar o limiar de lactato. E aí eu passo para o próximo slide, onde rapidamente eu vou abordar um pouco mais dessa importância do limiar de lactato e dessa eficiência mecânica. Bom, primeiramente sobre a eficiência mecânica, a gente observa, né, de grandes diferenças interindividuais, temos indivíduos que conseguem produzir um maior trabalho físico usando a mesma quantidade de oxigênio. Esse é um trabalho, um exemplo de corrida, mas isso vale para o ciclismo, onde a gente tem diferentes indivíduos aqui. Um indivíduo, por exemplo, nessa linha dos 50 ml por quilograma por minuto, que consegue gerar essa velocidade de corrida, enquanto um outro com o mesmo consumo de oxigênio consegue gerar uma velocidade de corrida muito maior. Isso é conhecido como economia de movimento ou também como custo de oxigênio. É uma outra maneira de falar de eficiência mecânica, que foi o termo usado no slide anterior. Isso tem variação individual, grande, de 20%, 30% entre indivíduos. Há poucos estudos que abordaram se o treinamento é capaz, de maneira longitudinal, modificar isso, mas tem pelo menos 2 relatos de casos de atletas de elevadíssima performance, de endurance, que foram acompanhados ao longo de anos em avaliações de laboratório, e eles apresentaram melhoras de eficiência mecânica, de economia de movimento. Um apresentou melhora de 8% e o outro melhora de 14% em acompanhamentos longitudinais, tá? Que é uma melhora significativa. Aquele outro componente que eu mencionei, o limiar de lactato, aqui a gente pode ver o quanto que ele impacta na performance. Aqui, pessoal, indivíduos foram instruídos a pedalar até a exaustão,
numa intensidade que corresponde a 88% do VO2 máximo. Portanto, eles tinham diferentes VO2, valores de VO2 máximo, mas todos foram colocados na mesma intensidade expressa em função do VO2 máximo. Estava todo mundo consumindo 88% do seu máximo. E aí eles foram instruídos a pedalar até a fadiga. E o tempo de exaustão está colocado aqui no eixo Y. E aqui esses pontos são os diferentes indivíduos, os 14 indivíduos estudados. Olha o que a gente tem aqui. Que os indivíduos que têm um alto limiar de lactato, que aqui o limiar de lactato ocorre num elevado percentual do VO2 máximo, eles vão tolerar esse esforço por mais tempo. Isso é a personificação daquele conceito que eu mencionei há pouco, que o limiar de lactato é a medida da capacidade aeróbica. O que seria isso, essa capacidade aeróbica? A fração do VO2 máximo que o indivíduo consegue utilizar por um tempo prolongado. E aqui a gente consegue ver isso. Aquele indivíduo com maior limiar de lactato vai tolerar mais tempo um exercício que leva ao consumo de um mesmo percentual do seu VO2 máximo, ou seja, que requer o mesmo percentual da sua potência aeróbia máxima. Então, a gente, olhando esses resultados, a gente pode perceber que indivíduos com o mesmo VO2 máximo podem ter performance bem diferentes. E é por isso que é importante avaliar o limiar de lactato. É mais importante para a performance o limiar de lactato do que o próprio VO2 máximo. Isso está bem estabelecido na literatura. Outra informação que os autores colocam aqui é que aqueles indivíduos, aqui foi feita biópsia e avaliada essa capilaridade do músculo esquelético, quanto tem de capilar sanguíneo ao redor de fibras musculares. Os indivíduos com maior densidade capilar também são os indivíduos que têm maior tempo de exaustão, mostrando quanto que isso contribui para a tolerância ao esforço, aumentar essa rede capilar no músculo esquelético. Isso promove uma melhor entrega de oxigênio para a periferia, melhor troca de oxigênio com as células consumidoras de oxigênio.